Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse dia. Quero começar citando uma passagem em Apocalipse 21, do verso 3 e 4, que diz: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tão preciosa promessa feita como essa pelo nosso Deus amoroso para nós, para mim e para você. O fim definitivo da morte e de todas as terríveis consequências que o pecado nos traz. Essa maravilhosa promessa, ela precisa nos dar esperança, ela nos proporciona ânimo para seguirmos em frente mediante a tantas dificuldades. A esperança do alívio, a confiança que nós temos em Jesus nos tempos difíceis, ela deve permanecer de fé, na fé, para que nós possamos combater o bom combate, completar a nossa carreira, guardando a nossa fé. A mensagem restauradora do nosso Senhor nos garante a comunhão com Ele até o fim. E um novo tempo, sem sofrimento. Você pode até suportar as dores e as aflições desse mundo, e estando do lado dele, tudo vai ser sempre muito mais edificante, mais confortável. Enquanto nós peregrinamos aqui nessa terra, a gente vai passar por momentos de caos, grandes tribulações. Mas nós devemos nos lembrar que Deus, ele está conosco a cada passo que nós damos nessa estrada, nesse caminho, nessa caminhada. E tem um quadro ainda mais elevado, num tempo de coisas novas para nós, de coisas novas para nós. Jesus, ele possui um plano maravilhoso em uma cidade maravilhosa, a Nova Jerusalém. Um local de paz, onde não vai ter mais morte, onde não vai ter mais choro, ranger de dentes, nem dor, nem injustiça, nem tristeza. Nunca mais. Isso será assim para sempre. Nós não vamos sofrer com dores no corpo, nem doenças terminais, não mais, porque tudo se fez novo. O Senhor, ele está conosco. Ele nos encherá com a verdadeira felicidade. E essa promessa, ela é simplesmente imensurável quando a gente olha para o amor de Cristo na cruz do Calvário. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esse maravilhoso momento diante da tua presença. Não somos dignos, Pai, da tua presença, não somos dignos de abrir o livro sagrado, não somos dignos do teu Espírito Santo aqui conosco. Mas assim o Senhor faz, pela tua misericórdia e pela tua graça. E te agradecemos por isso. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos dá sabedoria e inteligência para que nós possamos ler as Sagradas Escrituras e entendê-las. É, acima de tudo, aplicá-las nas nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, mais uma vez essa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. E que, acima de tudo, Senhor,
Seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos desde já, sabendo que vamos receber desse cálice maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Se você tiver com sua Bíblia na mão, você vai abrir no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura inteira do capítulo número 21. Quem vai fazer a leitura hoje vai ser a minha tia Maria. Então, tia Maria, Oh, Apocalipse, glória, capítulo 21, pode ler glória a tudo. Deus. Amém. Amém, amém. O novo céu e a nova terra. Então veio um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que desde o céu ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e a Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, veja e me disse: Venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Brilhando com a glória de Deus, a cidade brilhava
como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardadas por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes dos 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade e os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedra preciosa. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisopraso e a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas. Cada um desses portões eram feitos de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Glória a Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro e o seu candelário. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro,
nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Ai, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja o nome Deus do seja Senhor. louvado. Deus seja louvado por isso. É uma leitura maravilhosa, Apocalipse capítulo 21, que nós fizemos essa leitura toda. Bom, eu não sei você, mas eu posso falar que estou pronto para as primeiras coisas passarem. O fim das lágrimas, da morte, do luto, do choro, do ranger de dentes, da dor. Ah, Jesus, eu estou muito pronto para que essas coisas passem. Eu estou pronto, eu não sei vocês, mas eu estou pronto. Por isso os cristãos do primeiro século, eles diziam, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Eles ansiavam pela chegada de Cristo, eles ansiavam por isso. E eu quero fazer aqui uma pequena reflexão com base em tudo que nós lemos, de todo o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Do versículo 1 ao versículo 8, fala de um novo céu, uma nova terra, né? Então vi um novo céu, uma nova terra. Esse capítulo ele trata do estabelecimento de uma nova ordem universal, quando o velho é substituído pelo novo. E todas as coisas, a implantação de uma nova dimensão física e espiritual envolvendo o céu e a terra. No tempo presente, já experimentamos um pouco dessa renovação a partir do espírito humano contagiado pelo Espírito Santo. Então, nós já vivemos isso hoje. É uma nova vida em Cristo Jesus que você tem a partir do momento em que você se converte, a partir do momento que você aceita Jesus. O velho homem deixa de existir, o novo homem passa a existir. Nós vivemos esse momento a partir de agora. Ainda mais quando a Nova Jerusalém vier. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Vier buscar a sua igreja, a sua noiva, que está adornada. Aqui no versículo 3, eu ouvi falar uma voz que dizia dizendo, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, o qual viverá com ele. Já imaginou morar com Deus? E Deus vai estar morando entre nós. Deus não será mais invisível, porque muito provavelmente nós vamos poder suportá-lo, vê-lo, olhar para ele. Ele finalmente poderá conviver conosco. Uma antecipação desse prazer, dessa dádiva. Desde já nós podemos conviver com ele, apesar de não podermos olhar para ele e ver a sua face. Mas nós já podemos ter o prazer maravilhoso da sua presença, assim como nós sentimos esse prazer aqui. Assim como nós podemos ler essa palavra, entendê-la completamente, nos deitar em cima da sua palavra, debruçá-la, abrir a Bíblia Sagrada e abrir, ler, entender tudo revelado ali para nós. Poder falar com Deus em oração e saber que Ele nos ouve em tudo, sabe? Em tudo. Às vezes você sai de casa, não tem nada na sua geladeira, e você diz, Senhor, quando eu voltar eu dou um jeitinho de comprar, e você sai, não é você que dá o jeitinho, é Ele que arruma, e você traz a provisão para dentro da sua casa. Porque foi Ele que deu graciosamente, porque você pediu, porque Ele cuida de você.
acima de tudo porque Ele te ama. Você fala e Ele te ouve. Você ora e Ele te escuta. Então, de agora, você já consegue sim ter a presença dEle com você. Dê graças a Deus por isso. Tudo isso são manifestações da graça de Deus. O poder do Espírito Santo já habita em nós, a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo. A esperança do salvo em Cristo é aumentada dia a dia e floresce em direção à eternidade. É em direção à eternidade, com os olhos fitos para o alvo. Você vai caminhando. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm nos proporcionado graça diariamente. Porque o verdadeiro cristão, ele vive de graça em graça. O hoje, depois o hoje, depois o hoje de novo, depois o hoje novamente. O próprio Deus estará conosco, presente ali pessoalmente. Nós seremos conhecidos como nós somos conhecidos. Olha, Deus sabe a quantidade de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Isso significa que Ele nos conhece intimamente, Ele nos conhece plenamente. E nós vamos o conhecer assim como nós somos conhecidos. É uma intimidade de Deus com o seu povo e nós somos prioridade exclusiva dele. Exclusiva. Nós vamos gozar de íntima e legítima paz, de intimidade com o noivo, com o nosso Jesus Cristo. Aqui no versículo 4, quando ele fala que ele enxugará os seus olhos toda lágrima. Eu não sei o que você está passando com a sua família, com uma doença que de repente já não tem mais solução. Mas que preciosa e restauradora promessa e mensagem Deus nos deixa aqui. Com essa esperança nós podemos suportar as dores, os problemas que a gente passa, a perda de um ente querido. Com essa promessa nós podemos olhar para frente, com a esperança de poder suportarmos tudo. Com a esperança que tudo isso vai passar. Afinal, nosso amado Deus, no tempo das coisas novas, estará Ele mesmo conosco, nos consolando e cuidando, até que isso aconteça. Nós temos vivido tempos difíceis, irmãos. Muita violência, muitas pessoas iníquas, caluniadores, blasfemadores, arrogantes, avarentos, pessoas que nos maltratam de todas as formas, pessoas impacientes. Temos problemas sociais, existem problemas internacionais, existe uma guerra rolando nesse momento, muitas pessoas morrendo e passando fome por conta dessa guerra. Muitas pessoas, o mundo está em guerra. Muitas pessoas sendo mortas, filhos separados de suas mães, pais sendo mortos em meio a essa guerra. Pequenas e grandes violências, fome. Tem gente por aí que não tem o que comer. Quantos catadores de lixo passam dia de segunda, quarta e sexta aqui em Fortaleza, são esses dias de coleta de lixo, abrindo lixo, sacos de lixo, procurando coisa para comer. Quantas pessoas aqui no bairro, que fica no centro de Fortaleza, que passam fome, que se não fosse alguns irmãos a levar comida para eles, o que seria dessas pessoas? É o próprio Deus cuidando deles, trazendo provisão, alimento. Pessoas que passam fome,
Quando Jesus voltar, essa vida ela não vai ficar mais escravizada pela inclinação do pecado, pelo mal desse mundo. Todos os traumas psicológicos, todo o sofrimento, culpa, inveja, ciúme, ganância, intriga, ódio, tristeza, amargura, todas as enfermidades, câncer, AIDS, lepra, dor no corpo, artrite, artrose, a vista que está turva, a audição que você já não escuta direito as coisas, elas vão ser extintas. Esse acontecimento estará numa dimensão que nós não temos nem como descrever. Os olhos humanos jamais viram. Já imaginou uma cidade com um muro de 65 metros de largura, de espessura, 65 metros de espessura. 65 metros é praticamente a largura de um campo de futebol. Essa é a largura do muro. A altura 2.500, 2.200 metros, né, 2.600 metros de altura. As paredes. É muito alto. É muito grande essa cidade. Ele nos mostra a Nova Jerusalém a partir do versículo 10. Ele me levou em espírito ao grande alto, no grande monte, me mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Ela resplandecia a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. A cidade era quadrangular, ou seja, quadrada. O comprimento e larguras eram iguais. Ele mediu a cidade com uma vara e ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento. 2.200 quilômetros de comprimento. É muito alto, muito alto. 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento, era enorme. É enorme, gente, é enorme. Não tem como você calcular 2.200 quilômetros. Olha o tamanho desse muro. Olha a espessura desse muro. Tinha 65 metros de espessura esse muro. Essa cidade, ela descia do céu. João, ele termina com essa descrição como dessa nova Jerusalém que nós esperamos tanto. Irmão, a cidade é toda de pedra preciosa. O que há de mais precioso aqui na terra hoje para nós? O ouro é o lugar onde nós vamos pisar. Você está entendendo? O que muitos homens hoje brigam e lutam por riquezas é onde nós vamos morar. É onde nós vamos morar. As pessoas brigam por posse, brigam por ouro, e o piso da cidade é de ouro. O que eu vou pisar, o que nós vamos pisar, é o que os homens hoje brigam. Para você entender a preciosidade, o valor, mas muito mais do que isso, não haverá noite. Vai resplandecer uma luz que vem do próprio Deus, do próprio Cordeiro, que vai iluminar a cidade.
Nada é mais sublime do que o encontro de uma noiva devidamente preparada com o seu noivo. Você está preparado para isso? Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu tô preparado para me encontrar com Jesus, juntamente com os meus irmãos, vocês. E eu espero que vocês estejam preparados, porque eu quero estar com vocês. Quero me regozijar, nos abraçarmos lá. Vai ser lindo. Vai ser lindo ver essa cidade maravilhosa sendo edificada para nós. Essas palavras são verdadeiras, elas merecem confiança. Está lá no versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novo todas as coisas, e acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O próprio Deus nos fala: Creio que essas palavras são verdadeiras. Isso vai acontecer, irmão, isso vai acontecer. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deus ordena a João que ele escrevesse isso para que essa visão profética ela fosse gravada e perpetuada para sempre, até a volta dele. Assim que a revelação ela ultrapassasse as visões e as emoções. É um selo divino através da escrita. Isso é selado, isso é digno de honra e glória, de credibilidade. Isso é de origem divino. É o próprio Deus que clareou isso e mostrou os acontecimentos do porvir e inspirou os apóstolos. O apóstolo João para esse registro, inspirou o apóstolo João para esse registro. Tudo está feito, tudo está feito. Disse ainda, está feito, está feito. Ele não vai fazer, não, está aqui, está feito. Não é uma pergunta, é uma afirmação, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A primeira e a última letra do alfabeto, o alfa e o ômega. A primeira e última letra do alfabeto indicam que o nosso Deus, o nosso Senhor, o grande eu sou de todas as coisas, todo poderoso, ele criou tudo. A base para tudo que está descrito no livro. E é ele quem dá de graça a verdadeira vida. E é ele quem dá de graça a vida do próprio filho por isso. No verso 8, tem aqui uma lista daqueles que não vão herdar. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos. Tão certo quanto a dádiva da vida, também o castigo sobre toda a maldade, sobre o pecado, sobre a injustiça. E aqui é a morte definitiva, a segunda morte. É a morte definitiva. Deus é um Deus de justiça, ele trará justiça. A ira de Deus ela vai se manifestar de forma implacável sobre todos aqueles que não creem nele, que o rejeitam a sua palavra. Com os 12 portões guardados pelos 12 anjos, a partir do verso 12,
ao 14 fala. Tinha uma grande muralha com 12 portas, 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade não, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A salvação, meu irmão, ela abrange o povo da velha aliança e o da nova aliança. E nós formaremos um único e só povo, a verdadeira igreja, apresentada pela Nova Jerusalém. Aqui são mencionados os 12 patriarcas de Israel e também os 12 apóstolos do Cordeiro, a antiga e a nova aliança. Um único povo. Deus apresentando, né? Deus aqui apresentando um único povo para nós. A muralha ilustra perfeitamente a proteção que Deus tem para com esse povo, fundamentada no ensino apostólico, fundamentada no Evangelho. No versículo 22, aqui, não vi nenhum templo na cidade. A morada aqui da humanidade, desse um povo, desse único povo, não precisa de templos religiosos, porque templos e catedrais são de arquitetura humana, são de construção humana, que só tem valor para a atual ordem mundial, em que Deus não é pessoalmente visível, mas aqui é o próprio Senhor Deus poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, para iluminar, pois a própria glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A luz vem do próprio Deus. A presença radiante de Jesus é a plena luz. E assim, essa nova humanidade atrairá todos os tesouros e riquezas para dentro da cidade. Por fim, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Na Nova Jerusalém, só vão entrar quem estiver vivendo em santidade, porque a palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Essa é a Nova Jerusalém. Essa é a grande, maravilhosa promessa que Deus nos deixou. Profético, digna de confiança, e que sim, vai acontecer, está bem próximo. Eu creio que nós somos a geração que será arrebatada. Assim eu creio que nós encontraremos com Jesus no céu e que não haverá mais morte, nem sofrimento, nem ranger de dentes, porque todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Essa é a maior esperança. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, você está vendo isso gravado agora e não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, convido você a curvar sua cabeça agora e fazer essa oração comigo. Você que está precisando se reconciliar com o seu Senhor e seu Salvador, eu também convido você a curvar sua cabeça e orar comigo para você se reconciliar, porque próximo está esse momento.
muito próximo, isso vai acontecer. Ora comigo, por favor. Depois, você pode ligar o microfone e glorificar o Senhor, seu Deus, por essa promessa maravilhosa junto comigo. Vamos glorificar a Deus, porque Ele é grandioso em suas promessas. E Ele vai cumprir todas, absolutamente todas. Grandioso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse maravilhoso momento de leitura da Tua Palavra com essa promessa magnífica para nós. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Paizinho. Muito obrigado, Pai, por esse momento magnífico. Santo Deus, amado Pai, cuida de nós no dia de hoje. Provê o nosso pão para o dia de hoje, Pai. Pai, existem pessoas aqui nesse momento que querem te aceitar como o Senhor e Salvador da vida delas. Escreve o nome delas no livro da vida também, Senhor. E festa há no céu quando um pecador se arrepende. Escreve, Pai, o livro deles, o nome deles no livro da vida. Escreve, Santo Deus, para nunca mais tirar. Jesus amado. Para aqueles que querem se reconciliar contigo, que andaram aí perdidos, Pai. Perdoa os seus pecados. Lava-os. Coloca um anel novamente no dedo deles. Que possamos ceiar juntos, Pai, na Nova Jerusalém. Paizinho eterno. Olha para as nossas dificuldades e nos livra do mal, Senhor, do maligno. Cuida da tua igreja até a volta do teu filho amado. Sim, Santo Deus, resplandece a luz do teu rosto sobre nós agora, para que essa luz ela possa iluminar os nossos caminhos e que nós possamos olhar para o caminho com os olhos fitos em Cristo Jesus, até a volta dele. Obrigado, Pai, pelas tuas promessas que se cumprirão em nossas vidas. Grandioso és tu, Santo Deus, grandioso és tu, Paizinho. Pai, obrigado, Pai, muito obrigado. Porque nós temos certeza que o Senhor tem ouvido as nossas orações. E nós sabemos que não é no nosso tempo que as tuas promessas se cumprirão, mas no teu tempo. Sim, Pai, no teu tempo. Cuida do teu povo. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida do teu povo. Até a volta de Cristo Jesus. E que seja feito a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Que seja feita a tua vontade. É o que nós oramos, é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. E glória a Deus por uma maravilhosa promessa que nos dá ânimo e esperança para mais esse dia. Até a volta do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus.